Aula de matemática com música. Muito bem, 23 babies. Vamos começar a aula, povo. Eu quero nesta aula definir para vocês volume de prisma e volume de cilindro, tá? Ou seja, uma forma de determinar o volume desses dois sólidos. Uma fórmula. Para isso, eu preciso de lembrar que para calcular volume, nós precisamos de uma unidade de volume. E a humanidade definiu a unidade como sendo o cubo de aresta 1. Tá? Para descobrir comprimento, a gente definiu uma unidade, que é o metro. Certo? Múltiplos e submúltiplos no metro. Para descobrir área, para determinar a área, a humanidade definiu o quadrado como sendo a unidade de área. Por isso que os resultados é metro quadrado, centímetro quadrado, etc. Para volume, tem que ser o cubo. Tá? Definimos o cubo. Cubo de lado 1, de aresta 1. Então, se por acaso for 1 centímetro, o volume desse cubo vai ser 1 centímetro cúbico. Se for decímetro cúbico. Quilômetro cúbico. Metro cúbico. Certo? Então, a partir desta definição, a gente vai chegar na fórmula do prisma. Então, perceba o seguinte. Do lado esquerdo eu tenho um cubo de lado 1. Se eu dobrar uma das dimensões, qual será o volume desse novo sólido? 2 vezes maior do que o primeiro, correto? Se eu substituir esse 2 por 1,5, o volume vai ser 1 cubo e meio. Se eu multiplicar por 3, vão ser 3 cubinhos desse. Então, o resultado vai ser 3. Ou seja, o número que eu colocar aqui, no lugar 2, vai ser uma variável x, vai ser proporcional, né? Sempre vai ser multiplicado por x. Mas se for meio, aí seria meio. Exatamente. Se fosse meio, seria meio cubo. Isso vale para todas as 3 dimensões, tanto para comprimento, quanto para profundidade, quanto para altura. Portanto, um paralelepípedo de medidas x, y, h vai ter volume x vezes y vezes h. Ok? Deu para entender? No nosso desenho, quem é x vezes h? É a área deste retângulo aqui, ó. Tá? Desculpa, x vezes y. Então, nós vamos lembrar da fórmula do volume de prisma como sendo a área da base vezes a altura. Ok? Alguma dúvida? Até aqui? Beleza. Nesse lado direito aqui, eu vou provar para vocês que o volume do cilindro calcula-se da mesma maneira que o volume do prisma. Tá? Bom, então, pelo princípio de Cavalieri, o que diz o princípio de Cavalieri? Se eu tenho 2 sólidos, né, e eu variar este plano aqui, que é paralelo ao plano alfa, e todas as secções tiverem a mesma área, o que eu posso concluir? Que o volume desse sólido é igual ao volume desse sólido. Lembra disso? Né? Então, eu vou supor o seguinte. Eu tenho um cilindro do lado esquerdo, um prisma de base triangular do lado direito. E a altura dos dois é a mesma. E a área da base é a mesma. Tudo bem? Então, você concorda que esta área aqui, se eu pegar um plano paralelo, essa secção tem a mesma área dessa da base? Sim.
E esta área aqui também tem a mesma área desta daqui? Então, se essa área é igual a essa área é igual a essa, e essa área é igual a essa, o que você pode concluir? Que a área das secções são iguais. Certo? E são iguais para todos os planos paralelos a alfa, que é o variado aqui. Então, eu posso concluir que o volume do cilindro é igual ao volume do prisma. Ou seja, vai calcular da mesma maneira, a área da base vezes a altura. Qual é a diferença entre o volume do cilindro para o prisma? Que a área da base vai ser geralmente 1. Então, a área da base vai ser um círculo. E você lembra que a fórmula da área do círculo é πr². Tá? Sendo aqui o raio da base. Bom, para prisma, vai depender do polígono. Pode ser um triângulo, vai ser uma fórmula. Pode ser um triângulo retângulo, pode ser um triângulo equilátero. Pode ser um quadrado, aí é fácil. Pode ser um retângulo, pode ser um trapézio, pode ser um hexágono. Tudo bem? Então vai depender da área da base do prisma. Mas todos eles calculam-se com a área da base vezes a altura. Dúvidas? Raio do prisma? Não. Raio é só para círculo. No prisma não tem raio, porque é um polígono. Mas essa não dá para saber escolhendo esse Como assim? você só vai calcular a área desse com essa coisa se você tiver o cilindro. Não. Isso aqui é só para... O objetivo dessa explanação aqui é só definir o volume do cilindro, a área da base da altura. Tá? Então, por que futuramente, né, na próxima aula, se eu fizesse, por exemplo, uma pirâmide de base triangular, com um prisma de base triangular, sendo que essa área é igual a essa daqui, ó, e a altura é a mesma, né? Quando eu faço o princípio de Cavalieri aqui, não dá certo. Porque esta área aqui da interseção vai ser diferente dessa área desse negócio. Tá? Então, a fórmula para a pirâmide vai ser outra. A gente vai descobrir só na próxima aula. Ok? Então, o princípio de Cavalieri não dá certo nesse caso. Uma fábrica que trabalha com matéria-prima de fibra de vidro possui diversos modelos e tamanhos de caixas d'água. Um desses modelos é um prisma reto com base quadrada. Com o objetivo de modificar a capacidade de armazenamento da água, está sendo construído um novo modelo com as medidas das arestas da base duplicadas, sem alteração da altura, mantendo a mesma forma. Em relação ao modelo antigo, o volume do novo modelo é quantas vezes maior. Então, primeira coisa, pessoal, tenta desenhar a situação. Então, base quadrada, a altura não vai mudar. Vai dobrar mantém a altura e dobra a base. Dobra as medidas
da base. Ok? Então, o volume vai ser quantas vezes maior? 4 vezes maior, certo? Volume 1, como é que você calcularia o volume 1? Ana Clara, como é que você calculou o volume 1? Área da base x quadrado vezes a altura. Cauã, volume 2, como é que se calcula? 2x vezes 2x vezes h. Então vai ficar quanto? Não pode ficar 2x ao quadrado? Pode. Vai ficar quanto? 4x quadrado h. Certo? Dúvidas, pessoal? Então, se você perceber x ao quadrado h, quem é? É volume 1. Então, o volume 2 é 4 vezes o volume 1. Escreve aí, problema de escalas. Problemas de escala. Sempre cai no Enem. Todo ano tem problema de escala. Pelo menos nas edições passadas sempre teve um. Tá? Vocês já viram problemas de escala em algum momento assim? Problema de escala de 1 para 100, por exemplo. Em qual matéria vocês viram isso aqui? Geografia. Só que tem que tomar um cuidado. Geografia é sempre do mapa para o real, certo? Ou seja, é a área. É sempre da primeira dimensão para a segunda dimensão. A gente vai lidar aqui com terceira dimensão. Então tem um detalhe aí para vocês tomarem cuidado. Então vamos ler. O condomínio de um edifício permite que cada proprietário de apartamento construa um armário em sua vaga de garagem. O projeto da garagem na escala de 1 para 100 foi disponibilizado aos interessados já com as especificações das dimensões do armário, que deveria ter o formato de um paralelepípedo retângulo reto, com dimensões do projeto iguais a 3, 1 e 2 centímetros. O volume real do armário em centímetros cúbicos será. Então, desenha aí, ó, mais ou menos, na escala, projeto de um paralelepípedo reto retângulo de medidas 3, 2 e 1. Beleza? 3, 2 e 1. Então, o que você precisa saber sobre escala? Na maquete você tem, ou no projeto, ou no desenho, você relaciona esse 1 com os dados da maquete do projeto do desenho. Ok? E esse 100? Esse 100 você vai relacionar com o real, com a realidade. Então, o que significa 1 para 100? 1 centímetro na maquete no projeto do desenho são 100 no real. 100 centímetros no real. Essa é a ideia que você precisa ter. Tá? Então, façam aí o cálculo do volume desse armário no real. Olha as alternativas e responde.
Cauã, quanto que vai ser essa medida aqui? É só chama quem está conversando. Se aqui é 3 centímetros, já a escala de 1 para 100, aqui vai ser quanto? 300, o quê? Metros? Aqui é centímetro. Então aí também é centímetro. Centímetros. Beleza? Não, mas aí vai ser. Quanto vai ser aqui, Bruno? Aqui vai ser 1. Aqui é 1. A escala é 1 para 100. Aqui vai ser 100. E a altura será 200. Por que você. Porque a escala é de 1 para 100. Você vai multiplicar por 100. Eu fiz normal. Qual a resposta você chegou? Não, deu 6 centímetros. Qual a alternativa? Não é isso. Cuidado, cuidado. Ai, não. Só multiplicar os 3, Não é isso. Multiplica os 3 e vê o que dá. 6 milhões. 3 milhões. Atenção, hein, pô. É uma questão fácil, mas se você não prestar atenção, tem pegadinha aí. Vamos lá, como é que calcula o volume de prisma? Paralelepípedo é um prisma, né, no caso. Agatha, como é que calcula esse volume aqui? É. A área da base vezes a altura. Quem é a área da base? 300 vezes 100. Quem é a altura? 200. Certo? Caraca, galera. Fala aí. Qual a resposta? Arthur, qual a resposta? 300 vezes 100 vezes 200. Aí dá 6 mil. 6 mil. Ó, pessoal, 3 vezes 1 vezes 2 dá 6. Ó, dá 6. Aí bota mais um zero. Quantos zeros? 6 zeros. 6 milhões. 6 milhões. 6 milhões de quê? Centímetros cúbicos. Certo, pô? Certo, professor. Agora aqui só. Toma cuidado. Olha só. A sorte que ele pediu centímetro cúbico. Se ele pedisse decímetro cúbico, qual seria a resposta? Se fosse decímetro cúbico, qual seria a resposta? Seria uma vírgula para a esquerda? Não. Quantas? Para a esquerda. Decímetros são 10 centímetros. É. Então, Decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, metro cúbico. ia ser 30. Lembra da última aula? Ia ser 30, Nós temos uma terceira dimensão, hein? Você tem que mudar 3 casas para a esquerda. Mas porque seria 6 mil. Porque ali em cima. Porque lembra daquele cubão? Dentro do cubão cabia quantos cubinhos desse? Lembra quantos? Aquele cubo que eu trouxe para vocês? Quantos cubinhos cabia lá dentro? 1000. 10 aqui, 10 aqui, 10 de altura. 1000. Então tem que dividir por 1000. Certo? Então, se for decímetros, aí seria 30 vezes 100 vezes. Certo?
É, isso. Ah, e se a pergunta fosse litro, qual seria a resposta? Não, 600. Seria 6 mil. 6 mil. Lembra, 1 decímetro cúbico era aquele cubo que eu trouxe, dali caiu 1 litro. É direta a conversão de decímetro cúbico para litro. Ok? Resposta letra E. Nesse caso, a letra E. Fala. Você entendeu 300 vezes 100 vezes 200? Então, se fosse 3, 1 e 2, seria 6. Só que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Ou seja, 6 é 10 a sexta. Não ia machucar, não. Na minha cabeça, você pegou o zero da linha e jogou fora. Tem que ter 6 zeros na resposta. Cada zero aqui é 1 vezes 10, entendeu? Porque ó, se fosse 200, eu poderia escrever 20 vezes 10. 200 é 2 vezes 10 vezes 10. 100, 10 vezes 10. 10 vezes 10. 300. 300 vezes 10 vezes 10. Então, 3 vezes 2 vezes 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 6 zeros. Beleza? Ô, professor, você poderia fazer algo? Tá, eu vou fazer de uma outra forma. Porque eu fui tentar fazer uma em casa. Que é a resposta que todo mundo erra. Qual é a resposta que todo mundo erra? O volume 1 é igual a 3 vezes 1 vezes 2, que é 6. Certo? Aí você vai pensar, escala de 1 para 100, 6 vezes 100, 600. Errado. Então, toma cuidado. Deixa eu só resolver isso aqui. Outro jeito, segunda resolução, pessoal. Você pode pensar da seguinte maneira: o volume 1 é igual a 6. O volume novo vai ser 6 vezes a escala 100. Só que está faltando alguma coisa. O que é? 100 elevado ao cubo. 100 elevado ao cubo pode dar 1 milhão. Tá? Por que o cubo? Porque você está saindo da primeira dimensão para a terceira dimensão. 1D para 3D. Então, nas questões do Enem, pode aparecer problemas de escala, que você está pedindo volume, aí é para a terceira dimensão. Mas pode estar pedindo área, aí a segunda dimensão seria assim ao quadrado. Tudo bem? Então tem que tomar cuidado com o tipo de conversão, de escala. Vai depender do contexto. Tentem desenhar essa situação de forma proporcional aos dados do problema. Tem que desenhar a caixa d'água de pode descobrir, não? Desenha um cilindro aí primeiro. Não, da altura. 25% da altura. Então a altura da B vai ser maior ou menor do que a da A? Maior. Não, a altura da B vai ser menor. Vai ser menor, vai ser 25% da A. Macete. Dica. Transforma em fração, que é mais fácil. Isso aí. Não tem altura. Não tem altura, mas você pode desenhar. Então a resposta é C. 100 dividido por 4.
Porque 25% é um quarto? Errou. Ah, é o raio aqui que é. Cuidado, hein? Isso aí é outra casca de banana. Então Bom, primeira coisa, você precisa saber que 25%, quer dizer, é bom você lembrar que 25%, lembra de uma pizza, você corta em 4 pedaços, 25, 25 dá 50, 50 mais 50 dá 100. Então, cada pedacinho desse aqui é 25%. Certo? E também é um quarto. Então você pode escrever que a altura de B é um quarto da altura de A. Beleza. Então, no seu desenho, para ficar proporcional, como é que você pega um quarto? Metade da metade. Então você tem que ter um cilindro com esta altura aqui, ó. Está escrito que o volume é igual. O volume do tipo A é igual ao volume do tipo B. Se a altura diminuiu, o que tem que acontecer para o volume manter igual? Tem que aumentar o raio da base, exatamente. Aumentar o raio da base. Precisa ter certeza, não dá para falar assim, diminuiu para um quarto, então vai ter que multiplicar por 4 o raio da base. Não tenho certeza disso. Tem que fazer o cálculo. Certo? Então vou chamar aqui de RA e aqui de RB. Ok. Como é que eu calculo o volume do tipo A? Pode. Área da base. Qual que é a área da base? Pi RA quadrado vezes a altura A. Certo? A resposta está do lado. Calma. É a mesma coisa. Isso tem que ser igual ao volume do tipo B. Como é que eu calculo o volume do tipo B? Pi R de B ao quadrado vezes 1/4 da altura de A. 1/4 da altura de A. Deu para entender? A montagem. Quem é a minha incógnita? Qual é? RB. É isso aqui que é a minha incógnita. Então eu tenho que isolar RB. Quem eu posso simplificar nessa equação? Pi com pi. Se eu dividir pi dos dois lados, vai ficar pi dividido por pi dá 1. HA com HA. E eu preciso isolar RB ao quadrado. O que eu faço agora? O 4 que está dividindo vai passar multiplicando. Então vai ficar 4 RA quadrado é igual a RB quadrado. Como é que eu resolvo isso? Aí os dois lados. Ó, lembra disso aqui. X ao quadrado igual a 9. Qual a resposta? X igual mais ou menos raiz de 9. Só que em geometria nós descartamos a resposta negativa. Tá? Porque não tem medida negativa. Aqui é a mesma coisa. Então, resposta. Raiz quadrada de 4 RA quadrado vai ser igual a RB. Quem sai da raiz aqui? O 4 vai ficar 2 e o RA quadrado vai ficar RA. Então, o raio B vai ser 2 vezes o raio de A. Ok, pessoal? Então, alternativa bola B de
Davis. Para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidida numa reunião de condomínio a construção de uma nova cisterna. Vocês sabem o que é cisterna? É tipo uma caixa d'água grandona, certo? A cisterna atual tem formato cilíndrico de 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro. É, do seu. Estimou-se que a nova cisterna deve comportar 81 metros cúbicos de água, mantendo o formato cilíndrico e a altura atual. Após a inauguração da nova cisterna, a antiga será desativada. Utilize 3 como aproximação para π. Qual deve ser o aumento em metro do raio da cisterna para atingir o volume desejado? Agora eu já cheguei nesse aqui no Instagram. Então, pessoal, dica de sempre: faça o desenho proporcional. Faz aí, ó, altura 3 segmentos de mesma medida, tá? Mais ou menos, certo? 3 metros de altura, 2 de diâmetro, então façam 2 segmentos de mesma medida aqui. Vai ficar bem proporcional, bonitinho. Então, essa daí é a antiga cisterna. O que ele falou que tem que acontecer? O volume da nova cisterna tem que ser 81 metros cúbicos. O que mais ele falou? A altura vai ser mantida. 3. E aí você vai ter que descobrir quem? O raio. Raio da nova cisterna. Beleza? A pergunta é quantos metros a mais, não é isso? Qual deve ser o aumento? A pergunta é aumento. Volume, área da base, π, raio novo ao quadrado, vezes, no caso, 3. Porque ele falou que mantém a altura, certo? Isso tem que ser igual a... Arthur, vai ter que ser igual a quanto? 81. Fácil ou difícil? Fácil, né, pessoal? Equacionou já. Só tem uma incógnita, o R. Ele falou para você usar o π igual a 3. Então fala para mim, quanto que vai dar o RN ao quadrado? Vai dar 81 sobre 9, que é igual a 9. Portanto, o raio novo será raio, mais ou menos raiz de 9, ignora a negativa. 3 o quê? Quilômetros? Metros. Tem 3 nas alternativas? Não tem 3 nas alternativas. Tem que ler a pergunta. A pergunta é aumento do raio. Qual a resposta, pessoal? Aumento do raio. Todo mundo concorda que é 2? Por que não pode ser? Ele pode passar. É isso? Não, porque o raio é antigo. É, o raio antigo era 1. A resposta é 1 ou 2? 2. Deixa eu ver no papel. É 2. Pessoal, casca de banana, onde é que está? Se você não sabe o que é diâmetro e usa 2 como referência, a sua resposta vai ser 1. Mas o raio é igual a 1, pessoal, porque o diâmetro é 2. Então, de 1 para 3, o aumento será de 2 centímetros, 2 metros. Tá? Então, tem que tomar cuidado com as informações do problema
E com a pergunta. Se tivesse 3 nas alternativas, aí seria bem casca de banana mesmo. Resposta C. De coração. Ó, tá falando que o raio é quanto? É A ou é B? O raio é A, altura B. Ele quer um pote com o dobro do volume. Se você olhar o primeiro pote aí, o que ele fala para fazer? Mantenha o raio A e dobra a altura. É essa. Não precisa nem fazer conta. Se tivesse dobrado o raio, cuidado, aí vai ficar 4 vezes maior, hein? Porque vai ficar R quadrado. Deu para entender, meu povo? Alternativa A de amor.